Você prefere receber 30% de rentabilidade no seu investimento ou 8%? Cuidado com a primeira resposta que vem à sua cabeça, que é a resposta que a maioria das pessoas pensam quando começam a investir, que é justamente ir pela maior rentabilidade. Mas muitas vezes essa não é a melhor escolha. Meu nome é Victor Mota, do Investividade, e estamos aqui hoje para o 17º vídeo da série de 30 vídeos para lhe ajudar a investir com mais tranquilidade. Quando as pessoas começam a investir, geralmente elas têm uma expectativa muito alta em relação à rentabilidade. Elas ainda não têm a verdadeira noção de quanto é um rendimento aceitável ou não, mesmo porque ela não tem nenhuma referência. E elas veem muito na internet quantias assim fora do normal, muito midiáticas, sobre ganhos com investimento e acham que vão ficar milionárias em apenas 2, 3 meses. Isso não é verdade. Eu vou lhe dar um exemplo que aconteceu recentemente. Eu vi um colega postar uma pergunta, né, quase que uma afirmação, dizendo que para ele, ele ia começar a estudar a parte de investimentos e que iria começar estudando para buscar pelo menos 50% de rentabilidade por ano e que para ele, no mínimo, ele se aceitaria 20% de rentabilidade. Esses números, para quem já investe, sabe que são totalmente irreais. Você trabalhar com a rentabilidade de 50% no ano é algo quase que improvável. Você pode até conseguir 50% por ano. Qual é o problema que você vai ter? É a consistência. A parte mais importante é a consistência dos ganhos e não o valor do ganho, porque quando você busca um investimento que vai trazer uma rentabilidade nesse nível, com certeza ele vai trazer riscos associados que, assim como vai pagar muito, você também pode perder muito dinheiro. Então, a rentabilidade que vai contar realmente, que vai ser realmente válida para você como investidor, é a rentabilidade constante que você vai ter com o passar dos anos e que isso sim vai fazer com que você enriqueça. Agora, isso não é o mais importante no investimento. A coisa mais importante no investimento, e é aquilo que está na mão do investidor, na sua mão, é o aporte. É o quanto de dinheiro você vai conseguir investir mensalmente. Voltando àquela pergunta do início, quando eu lhe perguntei se você preferia receber 30% de rentabilidade ou 8% de rentabilidade, faltaram várias informações naquela afirmação para que você desse uma resposta. Vou lhe dar esse exemplo se 30% fosse em cima de um capital de 5 mil reais. Você tivesse 5 mil reais investisse de forma bastante arrojada e arriscada, e aquele valor investido de maneira mais arriscada, os 5 mil reais, poderia trazer uma rentabilidade aí de 30% do seu capital de 5 mil. Por outro lado, você tem um investimento mais conservador, que lhe traz 8% de ganho, inclusive um investimento muito baixo, a poupança já chegou a pagar isso, mas você tem um capital de 50 mil reais investido. Você focou em formar um capital. Então agora eu vou lhe fazer novamente a pergunta: você preferia receber R$ 1.500 de rentabilidade ou R$ 4.000 de rentabilidade? Agora a questão começou a ficar mais palpável, porque agora você está vendo o quanto de dinheiro foi gerado, o quanto de dinheiro você ganhou em cima daquele capital. Então, quando você olha somente a rentabilidade é algo que o banco, analista e corretora persegue, porque aquilo ali é utilizado como marketing para vender, para dizer que o produto dele é o melhor. Tem até um pouco de ego envolvido entre os analistas para dizer que um é melhor que o outro, conseguir um resultado melhor. Mas enfim, para você investidor que quer investir o seu dinheiro e construir o seu patrimônio de verdade, com consistência, com o passar dos anos, para lhe dar tranquilidade, lhe proporcionar liberdade, você precisa de algo que seja mais constante. Então você trabalha com rentabilidade um pouco menor
E aí você vai focar naquilo que importa para você, naquilo que está na sua mão, que é o aporte. É quanto você vai conseguir investir todo mês, e aí você vai formando aquele capital. Mesmo que com uma rentabilidade menor, o seu capital vai crescendo. Por que que isso matematicamente é mais importante? Vou lhe dar um exemplo. Se você tem um investimento de R$10.000 inicial e você tem uma rentabilidade de 10% desse investimento no ano, quando você faz um aporte, por exemplo, de R$1.000 naquele mês, você já teve um crescimento no seu patrimônio de 10% em um mês, coisa que sua rentabilidade no seu investimento vai lhe dar em um ano. Então, quando você faz aquele aporte, veja que no início, quando o seu capital é menor, a rentabilidade de um ano ela é equivalente a um aporte de um mês. Então, quando você faz esse aporte no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, no quarto mês, no quinto mês, e assim sucessivamente, no final do ano, enquanto a rentabilidade lhe deu um crescimento de 10% no patrimônio, o seu aporte, que inicial, o seu capital inicial era 10.000, você aportou 12.000. Então você teve 120% de crescimento de patrimônio só por aporte e 10% de crescimento de patrimônio por rentabilidade. Então veja que a diferença no início é absurda. Então assim, à medida que o seu patrimônio vai crescendo, essa diferença vai caindo e aí você vai entrar naquela fase em que os rendimentos superam muito o seu aporte. Mas isso é mais lá na frente. Para você agora o que importa é focar em quanto de dinheiro você consegue aportar. E aí muitas pessoas gastam seu tempo, gastam sua energia tentando achar técnicas mirabolantes para que consigam 1 ou 2% a mais de rentabilidade no início, sendo que seu capital é tão pequeno que isso não vai fazer tanta diferença. Sendo que se ele conseguisse focar e organizar a sua vida ou gerar uma nova fonte de renda por mês que aumentasse sequer 100 ou 50 reais em cada aporte que ele fizesse mensalmente, iria ter um resultado muito maior do que toda aquela briga que ele teria para conseguir aquela rentabilidade extra. Observe que, mais uma vez, a rentabilidade é bom, é importante, mas mais importante é você focar em quanto você consegue investir todo mês para aquecer o seu patrimônio. Apesar de o aporte ser importante, a rentabilidade ser algo que você tem que acompanhar, existe também uma rentabilidade mínima. Não vá aceitar qualquer tipo de rentabilidade. Qual é a rentabilidade mínima que você pode aceitar no seu investimento? A rentabilidade mínima é a rentabilidade gerada pelo Tesouro Selic. Por que a rentabilidade mínima é a rentabilidade gerada pelo Tesouro Selic? Porque na nossa economia, o Tesouro Selic é considerado como ativo livre de risco. Então, assim, ele é considerado o ativo de menor risco da nossa economia. Não é a poupança. É o Tesouro Selic, é o ativo de menor risco na nossa economia. Então, se você tem um investimento que paga menos do que o Tesouro Selic está lhe pagando, que é o ativo com liquidez diária, de menor risco da economia, e aí vai estar lhe rendendo a taxa básica de juros menos o 0,3%, né, ao ano, mas ele vai lhe render a Selic. Então, aquela rentabilidade é a rentabilidade mínima que você deve aceitar no seu investimento, porque se você consegue fazer aquele investimento com valor pequeno inicialmente, todas essas vantagens de liquidez e rentabilidade, por que é que você vai colocar o seu dinheiro em algo que vai render menos e ter maior risco? Não faz sentido, porque a lei fundamental do investimento, toda a rentabilidade é proporcional aos riscos. Então, se você tem mais risco, você tem que ganhar mais para que você possa investir naquele tipo de investimento, naquele ativo. Então, se o seu ativo está rendendo menos do que o Tesouro Selic, já descarte ele como investimento para você, porque a rentabilidade mínima é a do Tesouro Selic. É a taxa Selic, a rentabilidade mínima que você pode aceitar nos seus investimentos. Acima disso, foque no aporte. Foque naquilo que você consegue investir, foque naquilo em que você consegue economizar e crescer o seu patrimônio mês a mês. E aí aproveite todo esse tempo de construção de patrimônio inicial, de construção de sua reserva de emergência, para você estudar e aprender mais sobre investimento. E aí, a partir daí, com um capital reservado, com mais conhecimento, com certeza, as rentabilidades maiores virão. Essa é a dica de hoje. Um abraço e te vejo no próximo vídeo.